Afinal de contas, por que é tão ruim utilizar IA para escrever livros? Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Bom, vou começar esse vídeo falando que eu sou advogada e eu tenho especialização na área de direito intelectual. Fiz pós-graduação, o meu mestrado era nessa área, então é uma área que eu gosto e eu já estudei sobre inteligência artificial, fiz cursos sobre a matéria e escrevi, ou seja, eu não estou tirando minhas informações e minhas percepções do nada. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu vi muitos comentários no Instagram, em posts, impulsionados sobre como você utilizar a inteligência artificial para escrever livros. E isso me causou um profundo incômodo. E por quê? Primeiro ponto, ninguém te obriga a escrever um livro. Você escreve um livro porque você quer. Eu acredito muito na arte, eu gosto muito porque ela é uma expressão de quem você é internamente, das suas angústias, das suas incertezas, da sua visão de mundo. É a oportunidade de você externar o que te faz único para que outra pessoa apreenda um pouco de como você é através daquela obra e ela consiga se conectar ou desgostar, seja em que suporte for. Quando nós pensamos na autoria, a autoria exige um elemento criativo. Por exemplo, uma fanfic, ela pode ser considerada inclusive uma obra autoral autônoma. Por quê? Por mais que você utilize personagens de uma obra para começar a escrever teu texto, o enredo é teu, que é o caso de A Hipótese do Amor, que acho que é uma fanfic de Star Wars, uma coisa assim. E isso acontece porque o importante é como você dirige a narrativa. É isso que te torna assim único. Quando nós pegamos a forma de escrita de uma inteligência artificial, nada mais é do que uma amálgama de obras de diversos autores que alimentaram um repositório de dados. Esses autores não necessariamente deram o consentimento deles para aquilo, e a partir daquilo, a inteligência artificial vai gerar, através das narrativas mais predominantes, um padrão de obra escrita. Vai replicar a modelagem da escrita, vai replicar o que mais apareceu nas histórias e a partir daqui tentar construir um enredo que faça sentido, muitas vezes mercadologicamente falando. Só que veja, quando a gente coloca a inteligência artificial para fazer aquilo, nós estamos perdendo muito do guião artístico da coisa. Ao você dar um comando para o chat GPT dizendo faça uma história de duas pessoas que se apaixonaram, você não está fazendo a construção do personagem, você não está ali dizendo as circunstâncias únicas que levaram aquilo. Uma história não é só uma história, nós temos diversos clichês na literatura, mas ter um clichê não significa que um livro vai ser ruim. Por quê? Porque apesar do molde geral, da moldura ser parecida, cada autor consegue dar o seu encaminhamento único para os personagens. E quando a gente está falando de obra gerada por inteligência artificial, nós perdemos isso. Na verdade, nós só replicamos padrões de escrita e fazemos algo que seja socialmente legal. Eu critico muito a inteligência artificial tanto na escrita acadêmica quanto na escrita artística, mas eu acho que ela é muito pior na escrita artística. Ninguém te obriga a escrever um livro, você escreve porque você quer mostrar aos outros como você se sente, porque você quer dar a tua contribuição. Mas, se você está escrevendo uma obra e nem você consegue colocar suas ideias em palavras e coloca para uma inteligência artificial utilizar todo o repertório de outros autores para condensar aquelas pequenas frases que você pensa, você não está criando nada. Existe uma proteção no direito autoral pela ideia, mas a ideia sozinha, sem nenhum trabalho criativo, sem nenhuma construção, ela sozinha não gera direito autoral nenhum. Pensa, por exemplo, eu tenho uma ideia de um livro que é parecido com os Jogos Vorazes. Pessoas lutando numa arena com fome e tal. Eu tenho essa ideia escrita num suporte físico. No entanto, eu não concretizar essa ideia, eu não escrever sobre, faz com que qualquer obra gerada com aquela ideia não me deva nada, não seja um plágio. Por quê? Porque eu só tive uma ideia sem execução. Ideias em abstrato não puxam a proteção de um direito autoral. Da mesma forma, eu entendo, enquanto quem trabalha na área, que obras construídas a partir de prompts de inteligência artificial não podem receber a ideia de obras autorais, porque elas não são. Elas apenas estão replicando um padrão de ideia geral, mas o autor não investiu o trabalho dele de escrita. Um exemplo muito prático é a tradução. Tradução de uma obra é uma obra derivada de uma obra principal e que é protegida. Quando nós pegamos uma tradução, por exemplo, do russo para o português, o tradutor, ele recebe uma proteção especial sobre aquele formato de tradução dele. Por quê? Porque ele empregou um trabalho ali. Ele fez um trabalho de tradução, de adequação da linguagem, de formatação. No entanto, se essa tradução for mecânica, feita, por exemplo, por um Google ou ChatGPT, essa tradução não tem uma proteção do direito autoral. Isso acontece por quê?
porque é o trabalho humano, o trabalho criativo que faz com que a autoria nasça. A partir do momento que nós temos livros gerados por inteligência artificial, nós na verdade temos obras sem esse condão da originalidade e que, portanto, não podem ser protegidas. Eu uso muito esse exemplo quando dou aula, que é com relação à bula de um remédio. A bula de um remédio é um texto escrito, mas nós não esperamos que ele tenha a mesma proteção que um livro. Isso por quê? Porque é uma informação técnica com um caráter prescritivo, não tem nada artístico envolvido. Nós só podemos proteger artisticamente o que tem um trabalho de criação envolvido. É por isso que é tão difícil você tutelar direito intelectual quando nós não estamos falando de propriedade industrial, porque nós estamos tutelando a ideia. O direito intelectual é muito sobre as abstrações do espírito. De certa forma, nós tentamos proteger a individualidade das pessoas e, como eu disse no começo, a forma como elas estão enxergando o mundo em uma dada situação, em uma dada perspectiva. É por isso que eu acho que nós devemos começar a repensar por que nós estamos aceitando de inteligência artificial em domínios artísticos. Um computador não cria nada, ele só recicla elementos do seu repertório. Se ele só recicla elementos do seu repertório, qualquer obra construída com base em IA perde a originalidade e perde a proteção do direito autoral. Agora, se você me disser, Jade, mas eu só uso para fazer em partes, você realmente precisava do ChatGPT para fazer em partes? Se você quer escrever um livro, é uma decisão pessoal sua, você pode escrever, mas utilizar facilitadores também deve ser um recurso que vai lhe trazer alguma penalidade. Qualquer um escreve o livro como quiser. Se você quiser escrever um livro por inteligência artificial, pode. No entanto, você não pode esperar que tenha a mesma proteção dada a uma obra construída por uma pessoa totalmente do zero, que pensou em todos os detalhes. Mas alguém que escreve uma obra tem como referência outras obras. Sim, mas é uma referência que é condicionada e codificada por um cérebro humano, e não por uma máquina que é otimizada para uma produção de resultados que esteticamente se pareçam bons. É diferente. O nosso trabalho criativo de nós mesmos atribuirmos o nosso repertório pessoal, ressignificarmos o nosso olhar e construirmos isso numa obra, precisa ser valorizado. Então esse é um vídeo muito mais para você que está pensando em escrever. Não se use das muletas, seja na escrita acadêmica, na escrita artística. E para você que olha para a inteligência artificial e pensa que é um caminho de progresso linear e que ela pode sim substituir o ser humano em coisas artísticas, lembre que ela não está criando algo no vazio. Foram necessários séculos de produções artísticas humanas para que um chat GPT produza um texto artístico genérico. Então nós não podemos acreditar uma máquina que apenas acessa o nosso repertório cultural. É muito frívolo, e é nós reduzirmos o trabalho de tantas pessoas que ao longo de séculos se preocuparam em nos deixar histórias bonitas, a algo simplesmente replicável que nem uma receita de bolo. Eu acho que no futuro o conceito de autoria precisa ser muito revisto. É algo, inclusive, que eu defendo academicamente falando. Nós vamos precisar ter mais parâmetros objetivos para conseguir definir, porque muita gente está utilizando a inteligência artificial. E é inconcebível nesse cenário, pelo menos segundo a minha visão, esteja livre para discordar e dar a sua, mas eu acho inconcebível nesse cenário que eu aplique uma proteção dada a uma criação humana a uma criação de inteligência artificial. Não é a mesma coisa e não pode ser a mesma coisa, porque senão nós estamos limitando o nosso próprio trabalho artístico. Veja, nós somos seres preguiçosos naturalmente. Se nós tivermos muleta, tivermos facilitadores, nós vamos utilizá-los. Se nós aprendermos a só produzir arte com os facilitadores, no futuro talvez nós não aprendemos mais como executar algo sem essa muleta. Eu não sei se é verdade, eu vi em um post do Instagram, vou ser super sincera, e não procurei antes desse vídeo, mas foi uma reflexão que me veio aqui à cabeça. Um suposto pesquisador falando que nenhuma pessoa no mundo produz um lápis hoje do zero e tem um conhecimento total. Por quê? Porque nós fragmentamos tanto que nós estamos perdendo alguns tipos de capacidades que nós tínhamos, alguns tipos de técnicas. Meu medo para o futuro é que nós perdamos a técnica da escrita, da reflexão e da poesia, porque a inteligência artificial nunca vai conseguir refletir tão bem as angústias humanas quanto uma pessoa humana que realmente sente. É por isso que esse é um convite para você que lê, valorize quem escreve de verdade. E a você que escreve, valorize o seu talento, o seu tempo, a história que você quer contar e o seu leitor. Escreva de fato, não use as muletas, porque no final de contas você escolheu contar uma história. Tenha a consciência de que você consegue contá-la por si mesmo, sem precisar se valer de muletas e de pessoas que muitas vezes nem consentiram em ter as obras delas usadas para alimentar uma inteligência artificial que vai te dar uma solução genérica, quando provavelmente o caminho que você pensaria sozinho seria muito mais criativo e único.
Mas então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tchau, tchau, gente!